Doutor Voltamos. Denis Sampaio de volta. Eu vou aproveitar a sua bela presença para mandar um abraço para o meu presidente Elias Matarassade, A presidente grande nacional da figura. Abracrim, a figura mais importante da advocacia criminal, do pós-modernidade. Viaja o Brasil inteiro todos os dias para manter os advogados criminais acesos, para manter os Sim, advogados pensando, refletindo o tempo todo a advocacia criminal. É o sim. responsável por essas lives com a nossa diretoria nacional, nossos Isso. diretores, nossos presidentes nacionais, das Abratim de todo o país. E quero dizer novamente que é um prazer estar com você aqui. O papo está legal. Você está conversando como o advogado raiz. Advogado raiz é aquele que advoga mesmo. E eu quero que o senhor, que eu tenho, mas já estou com uma pergunta aqui do sim ou não. Aí depois do sim e do não vem o porquê, tá? Eu não vou Vai deixar lá. só com sim ou não, porque o advogado não responde nada com sim ou não. Mas É já fechou difícil. aquele raciocínio inicial? Já fechou? Você fechou o raciocínio que nós estávamos? Para não Nós deixar assim. estamos, nós estamos falando das estratégias em cada momento. Pois E é. aí, o que E eu que queria que junta, o que você que não deixasse. junta? Aqui eu Eu só tenho. queria, Aqui eu eu só quero queria, carimbar. Eu quero carimbar. eu só queria deixar uma coisa bem clara Bem claro. para Eu quero isso para aí, bem para claro. quem milita diuturnamente nisso. Certo. Existem defesas, respostas à acusação, e aqui eu vou falar uma coisa bem clara, tá? Bem clara para todos os advogados. Vai. Bem clara para todos os Vai. advogados. Eu, Seja conhe- eu- claro. eu estava falando que eu conheço juízes de todas as linhas. Já trabalhei com juízes garantistas, autoritários, todos. Mas uma coisa bem clara. Na resposta, se não tiver alguma coisa consistente, o juiz não lê. E olha o problema da não leitura dele, ou aquela leitura superficial. Vocês sabem muito bem que a decisão pós-resposta é para designar a audiência de instrução e julgamento. É E quase que nada mais. uma resposta padrão. O problema de antecipar eventuais teses, ampliar o jargão argumentativo naquele momento, é que aquilo vai ficar nos autos. Aquilo vai se manter eternamente naquele processo. E muitas das vezes a acusação vai se valer dele, da resposta lá em plenário. Quantas vezes eu já tive que fazer julgamento com respostas amplas, não sei se da advocacia ou da defensoria pública, fato é que com respostas amplas, que não tinham uma consistência, e a acusação chega no momento de desespero, porque não tem também uma consistência probatória, mas acha que aquela pessoa foi autora do fato, que tem que ser responsabilizado na sua totalidade, utiliza, mas veja, jurados, lá o advogado ou defensor que se valeu da resposta, falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo. Muitas das vezes já tive que contrariar defesas técnicas e dizer o seguinte: veja, não existe legítima defesa aqui. Claro que não existe legítima defesa. E aí a acusação diz: ué, mas o seu primeiro advogado disse que estava em legítima defesa. Porque quando se está em legítima defesa, que é uma certa... Se o acusado fizer uma confissão qualificada, ele reconhece a sua conduta, muito embora tente afastar a sua responsabilidade criminal. Então, essas questões elas têm que ser analisadas de forma bastante estratégica. A defesa ela tem que ter. E veja, quando eu digo que a defesa tem que ser estratégica, não estou maculando qualquer ética profissional, porque a acusação também é estratégica. É natural que sejamos profissionais estratégicos. É natural que sejamos profissionais habilitados para que haja lá um equilíbrio entre acusação e defesa. Quando eu digo que a defesa é estratégica, em hipótese alguma eu estou dizendo uma defesa antiética. Mas você ia complementar com uma pergunta, sim ou não? Vamos lá. Não, o sim ou não já é outro setor. Aqui eu Sim, já sim, sim, vou sim, sair sim. daqui. Encerramos aqui, E vamos eu para o não vou outro. dar. E daí, nessa sua pergunta, porque eu não tenho nenhuma graça, isso é um posicionamento meu. Essa é a minha primeira live, onde eu sou o anfitrião, certo? Essa é a minha sexta
mas eu estou sempre no entrevistado. Mas tem uma coisa que eu não gosto do anfitrião. Eu acho que a opinião do anfitrião ela deve ser mínima possível. Eu acho que é o entrevistado mesmo. O entrevistado mas eu quero aprender também, opinião. com todo mundo aí. Mas eu sei que dá muita opinião, eu já vi, estou vendo todo mundo dando opinião. Eu só acho que o anfitrião, a opinião dele, ele tem que deixar para quando ele for o entrevistado. Ele pode até dar um toquezinho, porque eu quero saber a tua mesmo, certo? Ou combinando ou não com a minha. Mas eu quero saber a tua, porque a tua não é só para mim, mas primeiramente é para mim. Eu sou aquele anfitrião, digamos assim, egoísta. Existe isso, anfitrião egoísta. Ele acha que o cara entrevistado é entrevistado para ele. Então eu já ouvi, não vou dar a minha opinião e já vou passar para outra. A outra é, aí, no estado do Rio de Janeiro, tem homicídio simples? No Maranhão não tem, mas aí tem. Me responda só primeiro, sim ou não. Depois eu vou dizer o porquê. É difícil, é difícil. No Maranhão não tem homicídio simples, só qualificado. É difícil. E, aliás, é classificado pelo motivo fútil, pelo motivo torpe, ou então por um motivo aí que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Aí é assim também, porque já é assim uma fórmula aqui, é assim também. É regra. Então, rapaz, você sabe você sabe que eu tenho... Não, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Só quando não tem nenhuma consistência investigativa. É muito difícil, de fato é muito difícil. Você sabe que eu tenho comigo, batida máquina ainda, uma denúncia que em 2000, eu acho que eu fiz esse júri, foi em 2002, 2001, não lembro. 2000 alguma coisa. Era batida máquina em Macaé, comarca de Macaé. Foi a minha primeira comarca como defensor público. E eu fiz o júri, e olha que a briga foi até de madrugada, O réu foi absolvido, mas a briga foi até de madrugada. Mas haviam duas qualificadoras. Essa eu tenho, para não dizer que eu estou falseando com a realidade, eu tenho comigo. Eu não tenho aqui porque eu não estou em casa para mostrar, mas mostraria. E as duas qualificadoras eram meio que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. O fato era assim, aconteceu um homicídio, eu lembro até hoje o nome dele, Alexandre, o réu. O réu era engenheiro, o técnico, alguma coisa, ele fez direito, o processo dele demorou tanto que ele fez direito, se formou, e quando ele foi julgado, ele já era advogado. Ele não teve mandado de prisão nenhum, não teve expedição de mandado de prisão nenhum, réu solto em todo o processo, tudo bem. Aconteceu um homicídio, um disparo de arma de fogo, numa rua. Que por acaso eu fui até na rua nesse dia, né? Não no dia do fato, para analisar o local do crime. Aconteceu um disparo. Um coroinha, ele perguntou para o neto que estava na rua, disse, o que aconteceu? Aí a criança falou, foi o Alexandre. A criança falou para ele, foi o Alexandre. Esse coroa, ele foi ouvido, esse idoso, foi ouvido em sede policial e disse, foi o Alexandre. Tinha na vizinhança um Alexandre. O neto veio a... Ou seja, aquela criança não foi ouvida, só foi ouvido o idoso. E disse, em sede policial, foi o Alexandre. O Ministério Público ofereceu a denúncia da seguinte forma, decisão manifestamente... meio que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. Meio que dificultou a defesa da vítima, porque não existe motivo plausível para retirar a vida de uma pessoa. Motivo fútil, porque não existe motivo... Não, desculpa. Motivo fútil, não existe motivo plausível para retirar a vida de uma pessoa. Meio que dificultou a defesa da vítima. Ninguém espera a morte. Eu tenho essa denúncia até hoje. É óbvio.
É óbvio que o Ministério Público não Já era. sustentou em plenário, Ah, veja bem, a defesa à época, o defensor público à época, com certeza hoje inclusive já deve estar ou aposentado ou já falecido, que é muito tempo atrás, ele recorreu em sentido estrito e o tribunal manteve a pronúncia com dupla qualificadora. Em plenário, o Ministério Público, por óbvio, não sustentou as qualificadoras, mas sustentou a autoria. E eu sustentei a ausência de provas e acabou que o Alexandre ele foi absolvido. O Alexandre, num futuro, depois desse plenário, ele veio a ser meu aluno na pós-graduação, que eu dei aula em Campos do Goytacazes, que é uma cidade próxima de Macaé. E são coisas impressionantes. Mas é isso aí. Não existe, dificilmente, não existe, eu estou sendo injusto, mas dificilmente tem-se... Estou lhe perguntando, mas eu sinceramente esperava, assim, oh meu Deus, então se lá no Rio ainda estão, aqui vai chegar. Então acabou isso, né? Essa história de homicídio simples não existe mais. É difícil, tem que ser recurso que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima, motivo fútil. Muito difícil. Então, tá bom. E aí também assim, acordo com o Ministério Público, acordo. Você chega em plenário, você chama o promotor, ele chama você e diz assim, tem 2 qualificadoras, eu tiro as 2 e tu não pede absolvição. Topas. Você já passou por isso? Muitas vezes. A questão toda é o seguinte. Veja, eu trabalhei durante muitos anos com uma promotora de justiça, minha amiga, mas muito aguerrida. E processualmente difícil. Era uma promotora que sustentava tudo e não estou falando que ela é injusta, que ela não é injusta. Não estou pessoalizando. Fato é que não havia acordo. Não havia acordo algum. Então, havia brigas em todos os plenários. E eu faço em média 2 plenários por semana. Tem semanas que são 3 plenários. Então, era briga em todos os plenários. Era bastante cansativo. E tinha realmente processo, que o réu não era a hipótese de absolvição. Probatoriamente apontando, não era a hipótese de absolvição. Mas era a hipótese, sim, de uma desclassificação, para lesão corporal seguida de morte, ou lesão corporal grave, gravíssima, leve, não importa, ou mesmo outro crime qualquer. Sim. Então nós íamos para a briga e algumas vezes o réu acabava sendo absolvido. Que fato, um recurso de uma lauda resolve o problema, porque isso vai ser cassado em âmbito do tribunal, ou o réu saia condenado na sua totalidade. O que acontece? Muitas das vezes havia um quê, não gosto de adjetivar essa expressão, porque cada um tem a sua, mas um quê de injustiça, por um lado ou por outro. E o justo, e aí sendo justo no âmbito de um adjetivo bem genérico, também não consigo identificar o que é justiça, mas sendo justo, seria aquele homicídio simples, aquela tentativa de homicídio simples, aquela desclassificação, algum ponto nesse sentido. E se perdia muito disso. Eu tenho hoje a tranquilidade de trabalhar com 2 brilhantes promotores, um pediu remoção agora, um brilhante promotor de justiça, que ele, de certa forma, ele é razoável, ele é bastante razoável. Claro que essa tua pergunta da seguinte forma, Denis, o Ministério Público deixa de sustentar as qualificadoras, você não sustenta a absolvição. Isso é factível? Não, não é factível. Se a hipótese é de absolvição, vai de absolvição. Se o Ministério Público entende que é interessante a condenação nas 2 qualificadoras, vamos realmente para a briga, porque o importante é que se tenha um processo justo. Qual é o processo justo? Uma acusação forte e uma defesa forte. Esse é o processo justo. E ambos éticos. Esse é o processo justo. É bem aí que eu queria mexer exatamente nisso. Para fechar a tua pergunta, jamais abdiquei
de uma efetiva defesa por conta de um acordo. Jamais abdiquei. Todas as vezes que há um acordo, vamos dizer assim, é que, na verdade, as questões probatórias elas se afunilam. Então não é um acordo. A minha tese seria de retirada das qualificadoras. Converso com ele antes e digo, veja, promotor, pô, essas qualificadoras não existem. De fato não existem. Vou retirar. Não há uma briga, porque eu sei que se eu sustentar a absolvição, eu não vou levar. Porque existem testemunhas que indicam que são eles, autores. Tal. O exemplo claro disso é confronto entre traficantes e policiais. Quando se tem, aqui no Rio de Janeiro tem muito, quase estamos nos especializando nisso. Confronto entre policiais e traficantes. É óbvio que não se demonstra o dolo pelo resultado, e sim pela intenção. O dolo é elemento subjetivo do tipo, a sua conduta. Muito embora eu também reconheça algum ponto o dolo no resultado, mas essa é a questão teórica que não vem ao caso. Mas a questão nesse sentido é o seguinte, quando os policiais eles não são atingidos e há uma discussão probatória entre confronto, os policiais identificam aquela pessoa como autora de disparo, muito embora o disparo em fuga. E o Ministério Público, e eu converso com o Ministério Público e digo o seguinte, veja, promotor, não tem dolo de matar. O dolo dele era de fugir dali. Se tem prova de que ele é traficante, associação, essa questão é outra. A questão é que ele não tem prova quanto ao dolo. Concordo contigo, então vou sustentar a desclassificação para resistência e eu concordo com ele e se resolve. É dizer, resumidamente, não existe acordo. O acordo, na verdade, é uma concordância com o resultado final do processo. Está respondido. Você me respondeu taxativamente, não tem acordo. Não vou dizer também o que eu faço aqui, porque eu sou o entrevistado, o entrevistador, o anfitrião. Eu quero saber a opinião de um defensor público lá do Rio de Janeiro e não tem acordo. Fim de papo. Então vamos partir para outra. Vamos lá. Você já chegou numa situação com um promotor onde ele chega para você, tô cansado, cara, vamos terminar esse júri mais cedo. Aí você, como assim? Não, eu vou tirar as qualificadoras. Aqui ele não está querendo fazer acordo. Eu vou tirar as qualificadoras porque eu acho que não tem mesmo. Mas esse cara ele não pode ser absolvido. Isso é acordo também, né? Se você disser assim, rapaz, tá bom, eu não peço absolvição. É acordo. Você não faz isso. Não faz. Não, veja. Não. Vamos lá. Vamos pautar. Se a minha tese é desclassificação, se é de absolvição, não. Não, claro não. Não, óbvio que não. Pronto, isso. Porque a de desclassificação, aí você já vem com ela, né? De qualquer maneira, depois de desclassificação, eu vou tirar facilmente essas duas qualificadoras. Esse caso aí, por exemplo, não tem conversa, né? Não tem conversa. Se eu for para casa, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã, hoje eu vou ter uma cama, um colchão, um cobertor. Se tiver calor, que o Rio de Janeiro faz calor como Maranhão, vou ter ar-condicionado. 40 graus. Vou ter ar-condicionado. O preso não. O réu não. O réu seja preso, seja solto, ele vai ter uma condenação. Então eu não posso brincar com a liberdade alheia. Jamais o fiz. Agora, chega-se com uma estrutura probatória. Tá certo? Normalmente, o que nós fazemos, né? Eu sou titular do 2º Tribunal do Júri, da capital. Normalmente, deixamos a grande questão probatória para plenário, que é o momento, que é o juiz natural, é aquele que deve valorar toda a prova e ter uma decisão mais racional possível. Se
nesse momento. Há uma mudança muito forte da questão probatória, que diz o seguinte, veja, lembra aquela questão lá que era de condenação na sua totalidade? Não é mais de condenação na totalidade, sim, o homicídio simples, retira as qualificadoras? Denis, pô, não vou sustentar mais essas qualificadoras, não. Eu já não tinha muito o que fazer, porque tinha toda uma acusação montada, com conteúdo probatório. Vou tirar as qualificadoras. Vai resistir? Não, claro que não. Vamos embora. Realmente vamos embora mais cedo. Veja, Heriberto, eu trabalho muito, eu estudo, não só na questão prática, mas teórica, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado nas questões sobre prova, então o meu foco sempre é prova, seja no juiz monocrático, especialmente no júri. Então, todo o meu foco é relacionado à prova. Tem prova? Tem prova. Não tem prova? Não tem prova. E acabou. Agora, uma questão muito importante, isso que você falou do tempo, estou cansado, isso, eu vejo muitos defensores, advogados, quando eu digo defensores públicos ou privados, que montam um roteirozinho, tem que montar, claro, a defesa tem que ter uma estratégia, um início, um meio, um fim, mas montam um roteiro de tal forma que se sentem dentro de uma caixa de sapato. E a dinâmica do plenário, às vezes, ela não entra naquela caixa de sapato. Isso a defesa se prejudica absurdamente. Porque o advogado, o defensor que... Como é que está aí? Eu não sei como é que é a norma, eu acho que não vão nos impedir, porque nós estamos numa média aqui, a média de pessoas que estão assistindo é a mesma, 35, 30, 30, tal. Se cair, nem que seja só para despedida, a gente volta. Nem que seja para o final, entendeu? Porque aqui, na verdade, essa live quem manda é você. Mim, entendeu? Eu estou aqui reforçando meu conhecimento, eu estou aqui, eu desculpa meus colegas, eu cito aí Rodrigo Serrano, desculpa a turma que está aí também conversando com a gente, mas eu estou precisando dessa live. Então, se cair, a gente volta para os finalmente, nosso abraço, nosso aperto de mão, e aí a gente vai encerrar. Não vai ser essa daqui a de encerrar. Quem está nos ouvindo já está sabendo disso. O Rodrigo Serrano é uma figura ímpar, a advogada aqui do Rio de Janeiro, advogada aqui do Rio de Janeiro e casado com uma defensora pública maravilhosa, que é a Melissa. Tem algum promotor de justiça aí? Tem algum promotor de justiça? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Nessa live? Assistindo não? Tinha o Sauei, não sei se ele está agora. Ele estava Ele já saiu. Então, enquanto ele saiu, rapidinho, antes que ele volte, me diz uma coisa. No júri, nós temos fiscal da lei ou órgão acusador? Eu não colocaria no júri, eu colocaria no processo penal. Eu quero resumir ao júri, porque no processo penal fica mais fácil a resposta. Eu quero que você resolva aqui, no beco que eu coloquei você. Não existe fiscal da lei. Não dá, né? E aí? Não existe. A questão da acusação, e fica muito mais fácil para a própria acusação, para o próprio promotor, para o próprio profissional, se reconhecer. É como se fosse um auto-reconhecimento. É a descoberta, né? Não sabia que eu era isso. É lá. Eu lembro, vou te falar com sinceridade, depois com o tempo, você vai, não é cansando, mas não vindo mais, não se preocupando mais com algumas coisas, tá bem? Mas no início eu me preocupava muito, claro, hoje também, mas eu sempre tinha uma fala, porque todo mundo conhece aquele clipe do Pink Floyd, The Wall. The Wall não, agora fugiu o nome da música, ai Deus, dos professores, agora fugiu aquele, ai, como é que é o nome daquele clipe? Bom, que está no disco The Wall, e que as crianças subiam no segundo andar, iam sentados em umas cadeirinhas, caíam
dentro de uma, caíam dentro de uma máquina e viravam salsicha. Brick the wall. É isso aí. É isso. E caía dentro de uma máquina que virava salsicha. Eu sempre dizia o seguinte, o Ministério Público falava para o jurado, naquele segundo andar lá deve ter essa máquina. Porque quando o promotor de justiça ingressa lá no Ministério Público, é engraçado, eles fazem sempre o mesmo discurso, diz o seguinte, a defesa quer sempre o melhor, quer absolvição. O Ministério Público não, é o fiscal da lei. Isso, another brick in the wall. Obrigado, Carlos. Carlos é um brilhante advogado e professor de processo penal aqui do Rio de Janeiro. Então, aí a acusação vinha com aquela questão, o Ministério Público pode pedir absolvição, pode pedir a condenação, porque nós somos fiscais da lei, papapá, papapá. Eu também tinha a seguinte fala, quando eu era mais novo, pegava um ônibus, né, no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, pegava um ônibus para ir para a escola. E sempre tinham as pessoas, na época, entravam no ônibus e falavam assim, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar estuprando, mas eu estou vendendo bala. É como se fosse uma escolha do Ministério Público em dizer o seguinte, eu poderia acusar para condenar, mas ou absolver. Isso é besteira, isso é besteira. Se houver um reconhecimento do sujeito, cada um no seu ponto, isso transcende a acusação e a defesa. Posso até dar um parêntese nisso. Mas se cada um fizer um auto-reconhecimento, o reconhecimento do sujeito, vai ficar mais fácil para todos, inclusive para ele. Ele é acusador. Ele analisa a questão probatória, o processo, identifica o seguinte, formei a minha estrutura acusatória de que ele tem que sair condenado. Pronto. Ele vai dormir bem se ele fizer um bom trabalho. A defesa vai analisar a questão e dizer o seguinte, ó, o tudo é muito ruim, porque posso perder tudo. Então, talvez a absolvição não seja a melhor situação. A defesa tem que ter esse grau de responsabilidade também. Porque, às vezes, na tentativa do tudo, se perde tudo. Então, essas análises, esse reconhecimento, ele precisa ser muito presente. Então, o Ministério Público é fiscal da lei? Claro que não, claro que não. O Ministério Público é acusador e eu sou defensor. Acabou. Cada um, nas suas divisões institucionais, acabou ali, vamos tomar cerveja, vamos almoçar, vamos tomar um vinho, não interessa. Não se conversa sobre o processo depois do plenário. Acabou. A questão é reconhecermos pessoas, instituições e as suas funções. E acabou. Outra coisa é que tem um erro estratégico da defesa muito claro no dia a dia. Réu não é vítima. Réu é réu. Vítima é vítima. Quase a mesma correlação que se faz com a acusação. A pior, Herivelto, eu faço isso há quase 20 anos e faço 2, 3 por semana. A pior coisa que existe num plenário é o réu, em alguns casos, se vitimizar. Quando se vitimiza, cria um elo contra ele que você não tem noção. Por que acontece? O advogado, ele, ainda que seja, como você, um tribuno do Maranhão, o Minagê me disse que você é o advogado do júri, o Igor aqui, que faz bastante júri aqui, não adianta, não consegue ter... já foi uma época em que a advocacia criminal, ela tinha o júri como a estrutura. Hoje sabemos que são os crimes, né, de colarinho branco, econômicos, tributários. Não estou dizendo em qualidade, mas em quantidade maior que a advocacia criminal. Estamos? Estamos. Eu quero lhe dizer que o Thiago Minagê é um dos palestrantes oficiais da Abracrim MA. Nossos encontros aqui, a gente traz ele para cá. É jovem, fala bem, super inteligente. Ele é uma espécie de fogo ardente da Abracrim. É um garoto assim que a gente, assim, é um mascote, nós gostamos do Minagê. Sempre que fazemos nossos encontros aqui, tem que trazer ele, porque ele é muito bom mesmo.
Muito bom. Ele, E ele, é é- super ativo, né? E eu quero mandar um ele, só abraço não, para ele. ele só não sabe fazer uma coisa bem, que é Porque é. surfar. Ele acha que ele é o surfista. Ele acha que é o melhor surfista do Rio de Então, Janeiro. então você também é surfista aí, é? Pô. Rapaz, que vida, né? Mas então, Então, falar em surfar. Falar em surfar. Seu cliente vai para o júri, mas o seu juiz da sua vara está prendendo logo após. isso é um O problema. senhor leva ou manda ele ficar lá onde está? O que você está fazendo aí? Porque aqui eu já tenho um juiz que já fazia antes da lei Da anticrime. E alteração. agora, depois, ele só fez dizer, bom, agora é que eu vou fazer mesmo, prender. Tem um júri agora É. com ele marcado agora para junho. Réu solto está em Goiás. Eu acho que ele não vem, porque eu já disse para ele. Se tu fores condenado, tu vais ficar aqui, na penitenciária de Pedrinhas. Rio de Janeiro, lá onde mora o defensor público Denis Sampaio. Estão levando o seu juiz. Qual é o seu juiz? É esse que... Não, eu dou sorte. Na minha vida profissional eu dou bastante Pois sorte. é, rapaz, a sua vida aí de defensor público realmente Você não sabe, não você tá a sabe, nossa vida de advogado. você sabe que eu trabalhei durante muitos anos com um juiz que é conhecido em âmbito nacional, que é grande parceiro, grande amigo, o Alexandre Abraão. E ele é reconhecido aí como o juiz mão pesada, juiz da bala, juiz da... Mas, às vezes, as pessoas se enganam. Muito embora fosse esse juiz, ele me dizia, sempre me disse, Denis, eu odeio bandido. Eu odeio bandido. E É mesmo? se for para prender, não vai ter jeito. Minha caneta vai seguir. Mas uma das questões piores que existe é prender réu em plenário, coisa que eu não vou fazer. E não fazia. E não fazia. Menos Óbvio, mal. mas não fazia antes da alteração legislativa. Aí, E não pronto, sei ele tinha como é que... vontade de Não, fazer. Ele tinha não vontade de sei, fazer. Ainda não sabe se não ele vai sei. fazer. Não, É. não sei. Ainda não Não sei porque eu testou. fui... Porque eu me removi. Eu saí desse plenário, desse Eu posso lhe tribunal e fui dizer, para o outro. posso lhe dizer uma coisa? Eu já inaugurei isso aí, essa história. Eu já inaugurei e saiu os dois meus presos no mesmo dia. E não foi nessa vara daquele que já fazia, não. Era de um que fazia vez sim, vez não. Inaugurei. Porque assim, enquanto o Supremo não reconhecer, é isso aí, é isso que eu ia chegar o Rander falou. Enquanto o Supremo não resolver a situação quanto à constitucionalidade, óbvio, claro, que há uma inconstitucionalidade flagrante, viola a presunção... Pode falar. Eu acho que ele não vai, eu acho que ele vai manter isso. Nós não vamos ganhar essa Sim. parada. Não, acho Vamos que ganhar. não. Mas é claro que viola a presunção de inocência, viola uma interpretação sistemática do que é. Por que 15 anos? Não, sabe, não dá Baseado em quê? o... Que é 15? Não Qual é o tem. fundamento dos E as 15? decisões, elas serão mais graves, porque muitas decisões eram condenatórias na seguinte situação: 12 anos no homicídio com uma qualificadora, 14 anos no homicídio com duas qualificadoras, era mais ou menos essa base. Hoje ocorrerá 12 anos com uma qualificadora, ou talvez 15 anos, dependendo dos antecedentes do réu. Agora, se tiverem duas qualificadoras, o mínimo vai ser 16 anos para que haja execução logo provisória da pena. A grande questão é o seguinte: o Supremo vai, né, já vem sendo, acho que vai, muito embora a briga lá em cima esteja forte, com diversos profissionais contrários, com um amicus curiae de peso, mas eu acho que o próprio Toffoli e o Barroso já direcionaram, e eu acho difícil nós levarmos isso. A inconstitucionalidade é gritante. E se o Supremo decidir pela constitucionalidade da previsão normativa,
os juízes terão a faca e o queijo na mão de aplicar a lei. Veja, aí, até o juiz... Se coloque numa posição de juiz. Se coloque isso eu faço diuturnamente, tá certo? Eu faço. O Supremo Tribunal Federal diz, ó, é constitucional. Nós estamos com uma condenação de 16 anos, eu não quero aumentar a pena, não. A minha fixação de pena é essa, 16 anos, o que fazer? O que fazer? Aí, alguns apontam da seguinte forma, não vem, vai surfar. O nosso papo começou aí. Vai surfar. E alguém colocou aqui, que eu concordo, o Rander, colocou da seguinte forma, júri sem a presença do réu, veredito condenatório. E eu concordo com ele. A chance de, ainda que não haja argumento de autoridade pela ausência do réu, pela acusação, ainda que a acusação nada fale, tá certo? Sabemos muito bem que se a defesa requerer a ausência do réu, o réu não precisa estar presente e o Ministério Público não pode se valer dessa ausência como um argumento de autoridade. Sabemos disso. Mas ainda que não haja essa fala, para o dia a dia, eu digo, experiência, é muito difícil. Salvo quando o processo não tem nada mesmo. E aí talvez o Ministério Público, quiçá, sustentaria a condenação. Se o fizer, vai perder. Então, vou falar, para resumirmos, ficamos com uma situação bem complicada, porque às vezes a defesa acaba decidindo a vida do seu cliente. Diz, olha, se você não for, nós temos grandes chances de sair um decreto condenatório. E se for e sair o decreto condenatório, você sai preso. Então, vou te falar que essa alteração legislativa, ela colocou uma carga, uma responsabilidade na defesa muito séria. E você já pensou numa solução para esse problema, para nós advogados? É muito difícil. O problema é nosso. Difícil. Eu já refleti bastante, mas não chego a uma conclusão. É realmente muito difícil. Realmente muito difícil. O que fazer? Eu ainda não passei por essa questão, tá certo? Porque a minha juíza, ela não prendia em plenário. A única vez que ela prendeu em plenário, um processo de grande repercussão aqui no Rio de Janeiro, e já era o segundo plenário, mas o Ministério Público fez uma besteira ali e acabei que eu consegui sustentar a nulidade e foi cassado, vai ser um terceiro plenário, mas naquele dia, e era uma questão muito complexa, 2 meninas jovens, repercussão, plateia lotada, o Ministério Público encheu o saco, acabou que a juíza decretou a prisão, impetrou habeas corpus e foi solto. A Câmara, tá certo, era uma Câmara que tinha um viés mais garantista, garantista quando eu digo não é libertária, garantista quando eu digo é que tem um viés constitucional, né, de uma atividade processual democrática, acabou concedendo a liminar e o réu está solto e vai ser julgado novamente. Mas foi a única vez que com ela eu me deparei assim. E depois da alteração legislativa não tivemos nenhum julgamento de réu solto condenatório e depois veio a pandemia, né? Já estamos parados desde o dia 13 de março, então não está tendo júri. Não está tendo júri. Eu já li o filósofo Gorgias, e eu vou dizer isso aqui para você lembrar, porque você é professor e está pensando diuturnamente para melhorar nossa retórica, mas que o bom orador é aquele que consegue convencer qualquer pessoa a respeito de qualquer coisa. Ora, o qualquer coisa é o réu, tanto faz estar no plenário como não. Eu espero que o senhor ache uma solução para isso não ser problema nenhum, porque as pessoas vão sempre esperar o seguinte, eu quero ver o que esse advogado vai dizer. É um problema realmente nosso. Parou. Eu estou jogando a bola para você, eu vou pensar um pouco por aqui também, porque já tem um novo projeto que está vindo aí, está lá na mesa do Toffoli, eu li, é um projeto que ainda vai ainda para o Congresso, mas vamos querer diminuir o nosso tempo de fala, nas tentativas, nos crimes de aborto,
a quantidade de jurados diminuir, o tempo da fala diminuir também, e o senhor sabe, e aí você já passou por isso, que antes de 2008 a gente tinha um tempo. Depois de 2008 aumentaram a trap, eu não entendo porque aumentar o tempo de réplica e trap diminuir o tempo inicial, que é o que a gente mais precisa. E nós, do Tribunal do Júri, não fazemos muita coisa. As associações não trabalham muito em cima disso. A OAB não trabalha muito em cima disso, essa questão do júri, porque ele é bem resumidinho. Ele é a exceção da exceção da exceção. E tudo aconteceu nos últimos anos e nada aconteceu. Você está vendo aí a realidade como defensor público. E agora vai tranquilamente, não tem nenhum congressista preocupado nessa história, porque ele não é homicida, ele não tem um júri por fazer, então ele quer mostrar para a sociedade que é preciso endurecer a situação de quem mata. E a população, claro, vai gostar. Só resta nós advogados e nós defensores públicos. E eu estou convocando Vossa Excelência para arder o juízo, e depois, se você achar a solução, me ligue para dizer, Erivelto, é bem por aqui. Para ver, senhor, porque está assim, não tem jeito. Tá? Eu já provei do novo veneno, você ainda não provou, que é a prisão após, já tenho aqui, já levar, eu saí de lá arrasado, recorri e tal, até com habeas corpus, um está em casa por causa da pandemia, mas vai voltar, porque são 90 dias, essa coisa toda. Mas, é difícil. Aí tá difícil. Mas, assim, eu acho que virão mais pedras, porque o júri é muito criticado, né? Pela questão da morosidade do processo, é fato que o processo ele acaba sendo mais longo em relação a processos monocráticos, da questão de acreditarem, o que poderia ser uma nova live só de discussão sobre isso, da atividade decisória não racional dos jurados, por serem juízes leigos. Então, ele realmente é muito criticado, toma muita pedra. O objetivo, tenho certeza absoluta, de qualquer congressista, quiçá dos ministros, não só do STF, mas do STJ, seria de abolir o júri, não fazem, porque está essa cláusula petrificada, porque senão seria a hipótese de retirar do júri. Por uma questão histórica, nós temos quase todas as constituições, só a Constituição de 37 que não foi previsto em lei, e a nossa Constituição atualmente é uma Constituição que o traça não como instituição, não como norma de competência, mas como garantia. Isso pega muito mal hoje no nosso Congresso. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu ouvi de um defensor público, que é meu amigo, e certamente, se ele souber que eu disse isso aqui, ele é uma mente super aberta, mas ele disse uma coisa seguinte: Erivelto, a culpa dessa pressão em cima da advocacia criminal e do tribunal do júri é da advocacia. E eu disse, por que, Ricardo Teixeira? Porque os criminalistas, em todos os lugares, na mídia, na internet, no rádio, a palavra é solta, 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 solta. Então tem que haver uma estratégia para se falar menos no solta. Porque eu falar o solta, 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 solta também, não soltam, mas falam tanto que há um contra isso sempre para não soltar. E nem estão soltando, só pedem. E um raciocínio dele. Mas seria, como diz assim, calem-se. Não dá para ficar lá, né? Infelizmente não pode ficar. Mas é uma opinião mesmo, de Ricardo Teixeira. Ele é defensor público aqui numa cidade de Timon. Ele diz assim, eu só falo solta, solta, solta. Então, aí todo mundo quer fazer média em cima disso. Não, soltar por que não? Nós temos que endurecer. Então, nós criamos um contradiscurso, um contraponto, e principalmente políticos, e quem sai ferido, perdendo, é a advocacia criminal. É uma opinião dele, entendeu? E a gente discute muito aqui, eu tenho vários amigos, a gente discute sobre a advocacia dele, e está na hora de se pensar a estratégia da própria advocacia do tribunal, do júri, para que se preserve o tribunal do júri.
E agora, Isso, que assim, papéis não diferentes? concordo não concordo com ele de ser responsável, a responsabilidade de toda essa situação de ser dos próprios profissionais da advocacia, não vejo por aí. Eu Uhum. acho que é uma responsabilidade social, cultural, mas isso também é uma questão que transcende até o direito. Talvez a antropologia, a sociologia pudesse nos dar resposta maiores do que a própria advocacia. Não concordo com ele, mas eu concordo no segundo ponto. Eu acho que falta, sim, uma análise mais estratégia, seja no vetor teórico, seja no vetor prático da advocacia, no que tange não só o tribunal do júri, mas no que tange ao maior anseio de oralidade na advocacia. Às vezes ficamos muito presos, e é muito cômodo permanecermos presos nos nossos computadores, que acaba levando essa questão para um patamar de possibilidade autoritária muito grande. E nesse ponto eu concordo com a segunda interpretação, ou a fala dele ou a segunda interpretação. Eu acho Sim, que nós somos coautores dessa criminalização, vamos dizer assim, ou sim. dessa redução que a advocacia ou a defensoria em âmbito criminal sofrem. Eu acho que se o processo ele fosse um processo mais democrático, e quando eu digo um processo mais democrático, eu digo que nós somos responsáveis pela criação desse processo democrático, eu acho que reduziria de forma maior o preconceito, pelo menos o preconceito entre os profissionais, não sei se pela sociedade. É muito difícil, é uma análise realmente difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Pelo menos, no tribunal do júri, a advocacia criminal, seja pública, seja privada, ela, experiência, tá? Estou falando o Denis, a minha interpretação, ela acaba tendo mais respeitabilidade, porque, se comparada a um juízo monocrático. Porque eu trabalho também, eventualmente, acumulo várias criminais e ali é um rolo compressor de condenar pessoas e muitas das vezes eu me sinto e vejo advogados que parecem até... Eu me sinto uma samambaia e os advogados também, porque estão ali só para um exercício factoide de defesa, não há defesa plena. No plenário do júri, pelo menos, eu acho que fazemos uma diferença. E a sociedade em si, através dos jurados, acaba nos reconhecendo mais. Eu tenho É como essa... seria a boca aberta da democracia no Poder Judiciário, na advocacia criminal, mais ou menos isso. Eu, toda, eu, to, toda, todo início de semestre, eu levo alguns alunos para o plenário. Tem grandes amigos, professores, Tiago Botino, que é da Fundação Getúlio Vargas, Simone Schreiber, que foi minha professora, e é professora da Unirio. Eles sempre convidam pessoas, alunos, tá, de primeiro período, para assistirem um plenário que eu atuo. Antes do plenário, eu sempre faço uma apanhada do que é justiça, do que é tribunal do júri, do que é processo, do que é direito penal, e sempre convido um juiz, um promotor para fazer também uma fala em plenário. E a minha fala é sempre a mesma. Vocês estão diante do que há de mais democrático na estrutura na estrutura criminal, ao que é mais democrático, por todos os vieses. Maior visibilidade probatória. 2, maior estrutura argumentativa. 3, maior proximidade entre as pessoas envolvidas e os seus julgadores. E, principalmente, a voz que a sociedade exerce, que é uma voz ativa. É o único local em que a sociedade realmente exerce. Falávamos, estamos transcendendo aqui o nosso papo sobre júri, mas acho que vale a pena, desde pandemia, há muito fala-se que nós vivemos uma atividade democrática, mas é uma atividade democrática muito passiva, porque nós estamos ainda naquele viés de representatividade. Votamos, logo somos democráticos. Não é bem assim. E no júri,
sabemos muito bem que isso tem uma alteração significativa. É a sociedade que faz e que exerce a voz. E é uma sociedade que não é inepta. Juízes leigos, isso é a coisa mais absurda que tem. Todos os julgadores ali, na sua grande maioria, eles muitas das vezes acabam sendo mais aptos probatoriamente que muitos juízes togados. Por quê? Porque nós temos um dia inteiro de processo, um dia inteiro para resolver um processo. Quando o processo ele é muito bem estruturado, nós temos uma análise probatória, processual, que poucos processos têm. Poucos processos têm. Se você observa, por exemplo, segunda-feira eu faço audiência numa vara criminal. Eu faço em média 14 audiências. 14 audiências. Dessas 14 audiências, quando estão bem instruídos, saem decisões condenatórias absolutórias de, sei lá, metade, 7, mais ou menos. Tudo feito de forma oral, 7. E na maioria das vezes, de 7, eu vou jogar aqui uma estrutura rápida, uma estatística rápida, 6 condenações e uma absolvição. É mais ou menos assim que acontece. Você imagina que num dia de julgamento nós analisamos um processo. Aqui os júris começam 13h e não tem hora para acabar. Já comecei júri de 13h e acabar meio-dia do outro dia. Aí no Rio o júri começa após na tarde, é? Em regra Nos interiores, não. Nos interiores, nas comarcas do interior, tem júris que começam de manhã. Mas na capital Não, os aqui júris a regra, começam... o estado inteiro começa de manhã. 8 ou 9. Não, aqui começa 1h, mas não tem hora para acabar. Deixa eu lhe contar uma coisa, para depois eu lhe perguntar outra. 2 ou 3 dias antes do júri, ou uma semana antes do júri, eu reúno as testemunhas de defesa no meu escritório e converso com elas. Conversa que eu falo aqui para você, abertamente, é orientar. Eu oriento as testemunhas. Não me pergunte como eu oriento, porque eu já estou lhe dizendo aqui que eu oriento, certo? Agora eu é que vou lhe perguntar. O senhor orienta também ou não? Eu já contei a minha parte, não vou entrar tão fundo nessa orientação. Estou lhe dizendo, Claro. eu reúno 10 testemunhas de defesa. E às vezes, se aparecer alguma que diz que é da denúncia e quiser ir, pode ir. O réu levou, não tem problema. E agora eu lhe pergunto, como é que é na Defensoria Pública? Não posso responder pela Defensoria Pública. Posso responder por mim. Então, peraí. Eu vou refazer, então, a pergunta, porque eu quero resposta. Quem quer resposta, refaz. Como é fazer na sala de Denis Sampaio, defensor público, na segunda vara? É segunda, né? Segunda vara da capital. Erivelton, responder essa pergunta, Agora, antes que você responda, você quer que eu retire essa pergunta ou eu deixo? Não, pode deixar, tranquilo. Não tem problema nenhum. Então vai lá. Responder essa pergunta, ela é muito interessante. E essa questão desse curso que nós fizemos, ele muito se pautou nisso. Muito se pautou nisso. Principalmente nas provas periciais e provas orais, né, testemunhais. Responder essa pergunta, ela volta um pouquinho. Tem que voltar um pouquinho. Certo, pode voltar. Eu participei de um curso maravilhoso, maravilhoso, e de dois defensores públicos que trabalham na Califórnia. Tá? Eles trabalham só em processo em que gera... Olha, você está vendo aí que o tio Guilherme disse? Manda, que ele mata no peito. É normal. Ele ainda está matando, ele ainda não matou. Vai, Denis. Então, eu fiz esse curso, que foi o divisor de águas da minha atividade no plenário, que são 2 defensores que eles trabalham só no corredor da morte na Califórnia. Tá? Então, só prisão, só sentenças, quando geram sentenças condenatórias em execução da pessoa. E eles nos deram um curso sobre cross-examination, que quando houve alteração legislativa aqui,
né, apontou-se que nós utilizamos um cross-examination. Isso pode ser até uma outra live, porque isso é longo, né? Sim, sim. Eu posso fazer essa aí pela Abracrime se a Nacional não tiver espaço. Tá. A tecnicidade dessa questão ela é bem interessante, bem interessante. Então, quando você... E nós não utilizamos essa técnica do cross-examination. Nós utilizamos o sistema direto, o 212 do CPP, alterou, foi só nessa estrutura do sistema direto. Quando você pensa nessa análise do cross-examination, você pensa numa análise realmente de controle da inquirição da testemunha. A tua resposta se dá, a tua pergunta ela é respondida assim: eu preciso de um controle. Eu preciso de um controle. Por óbvio que esse controle ele tem um pressuposto necessário para que eu me mantenha defensor público todos os dias ali, que é um controle ético. Então eu tenho que controlar a testemunha com ética. Porque se, veja, eu trabalho todos os dias, faço 2, 3 plenários por semana. Se eu maculo a minha ética uma vez, eu estou ferrado, eu não levo mais nenhum júri. Concorda? Sim. Os jurados lá, eles modificam de mês em mês. Mas todos eles se conhecem, acabam se conhecendo, acaba tendo de mês em mês como? Eles modificam mês em mês. Total? Total. A gente só tem um mês, cada conselho, só um mês. Agora, pela dificuldade, estão sendo 2 meses, bimestral. Mas aqui já estou desconfiado que vai mais de ano. Não pode, né? Mas vamos lá. A questão toda é o seguinte: quando você tem um controle, tenta ter um controle com ética, você pode até conversar com as testemunhas, você não pode mandar mentir, falar para elas mentirem. Se fizer, e todo mundo que advoga na área criminal sabe muito bem disso, a testemunha, quando ela está em plenário, especialmente em plenário, por toda aquela estrutura formal, todo mundo de preto, toga, as bancadas mais altas do juiz, do promotor, do defensor. Eu acho que vai cair, viu? Se vai cair, prepare-se para a gente retornar em tom de despedida, porque o público está o mesmo, ninguém deixou de vir, está mesmo a turma de agora, ó, tá tudo aqui, ó. Então a gente pode voltar tranquilo. Se quiser a gente conversa. Então a questão... Sim, vai, continua. Se fechar, você me chama de novo. Tá bom. Então a questão a testemunha, quando ela está naquele ambiente, não é a casa dela. Ela não está num restaurante, ela não está num bar, ela não está nesses locais. Então ela está num momento de desconforto. Quem já foi testemunha aqui, eu já fui testemunha num processo, embora trabalhe todos os dias, sabe muito bem que não é um lugar agradável. Então uma testemunha que está no local de desconforto, com pessoas com conforto, que é a defesa e a acusação, tem elementos com facilidade de identificar se ela está falseando ou não com a realidade. E tem elementos ainda mais de identificar se há uma certa coautoria nessa falsificação da realidade, vamos dizer assim. E isso pode macular a imagem e o profissionalismo da defesa, especialmente da defesa. Da acusação nem se fala. Então, você me diz, eu me reúno com as testemunhas de defesa. 10. Você falou, eu me reúno com as testemunhas de defesa. Denis. Eu tenho uma dificuldade, uma preocupação, uma coisa assim fora do comum com testemunha defensiva. Já tenho isso para mim. Às vezes a testemunha defensiva é testemunha diabólica. Então, quando eu me reúno, que não é regra, vamos dizer assim,